Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, filhas de Deus, esse Pai misericordioso e bom. Com muita alegria estou com vocês hoje na TV e Rádio Comunhão para meditar sobre como que o Cristo está em nossas vidas. Nós falamos tanto que Ele é nosso modelo e guia, mas como que nós estamos trazendo ele para o nosso dia a dia? Para a nossa harmonização, eu vou ler a mensagem Jesus, do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito do irmão José. Jesus nasceu num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia, trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava a todos, repartia o pão. Foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz. Uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Falta-te, no entanto, tudo fazer do modo como ele o fez. E ele é realmente o nosso guia. E nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos, abrir os nossos corações, e aqueles que desejarem podem fechar os olhos e vamos agradecer a Deus por esse momento, pela bondade que Ele teve em enviar Jesus, um Espírito elevado para nos mostrar como agir, para chegarmos ao reino dos céus, às bem-aventuranças, às felicidades. E que possamos nesse momento, nesse mês de reflexão, aonde o nosso calendário muda de ano, que façamos boas metas para o próximo ano, baseados nos ensinos e no Evangelho de Jesus. E nesse momento, agradecido que estamos, vamos iniciar essa nossa meditação, dizendo graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, falou para todos aqueles e que chega até nós nesse momento. Venham a mim todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu, Jesus, seus ensinamentos, seu modelo, nos aliviará. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. E assim encontrarão repouso para suas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus oferece aos cansados e sobrecarregados pelas pressões da vida descanso e alívio espiritual. Lembremos que jugo é uma peça de madeira que era usada para unir dois bois para que puxassem uma carga juntos. Então tem um peso, tem uma carga, tem algo. Nesse planeta de provas e expiações, nós devemos enxergar que ela pode ser aliviada, porque não vai machucar quando pensamos nesse jugo
que Jesus está nos oferecendo. E o fardo, essa carga, ela não é pesada, então tudo flui mais tranquilamente. Jesus nos propõe uma parceria. Ele não nos deixa carregar o nosso peso sozinho. Ele caminha ao nosso lado, dividindo o esforço. Mas tem um pequeno detalhe. Nós devemos estar abertos por esse auxílio para carregar esse nosso fardo, que são as provas e expiações que temos nesse planeta. O caminho que Jesus nos descreve e que ele vivenciou, porque ele não ficava magoado com nada. Ele falava, perdoa, Pai, perdoa. Entenda que eles ainda não estão prontos. E por isso, ele não exige perfeição ou produtividade incessante. Nós temos ainda muito a aprender e caminhar. E é nesse sentido que nós vamos agindo de pouco em pouco, buscando seguirmos o Evangelho do Cristo para nos guiar. Ou uma oração que nos sintonize com o alto, com os bons espíritos, para nos guiarem na nossa escolha. Porque em certos momentos a escolha é difícil, porque nós não entendemos o futuro ainda. E Deus sabe as consequências de muitos de nossos atos. E nós temos responsabilidade por essas consequências. E nesse sentido, nós vamos partir de uma conversa de um amigo do irmão X, que é o pseudônimo de Humberto de Campos, que está no livro Estante da Vida, que é uma psicografia de Chico Xavier. E nessa conversa, ele mostra que o Cristo de Deus está presente em muitas considerações. E aí nós vamos perceber quais são essas características. É muito interessante. Ele seleciona, se não me engano, umas 20. Então, esse amigo pergunta ao irmão X. Já que os amigos espirituais não acreditam na salvação pela fé, e sim pelas obras, que é a caridade em ação, o amor em ação, sem as quais essas obras a fé se revestiria de quase nenhum valor, diga-nos, irmão X, sem muitas palavras, o que significa a influência de Jesus no mundo? Antes de tudo, responde o irmão X, queremos afirmar que o Cristo de Deus, sob qualquer ângulo que seja visto, é e sempre será o excelso modelo da humanidade. E assim também nos reforça os Espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 625. Mas, pouco a pouco, que é esse processo que nós estamos passando, o homem compreenderá que se precisamos de Jesus sentido, nós precisamos sentir a presença dele, nós precisamos crer nele. Não podemos dispensar Jesus compreendido e aplicado. E vamos nos lembrar de uma passagem do livro Renúncia, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, onde a nossa irmã Alcione, um espírito elevado, fala na parte do Evangelho no Lar,
que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, para nós conseguirmos viver realmente o Evangelho, nós precisamos conhecer, meditar sobre ele, sentir essa vontade e essa ação começar a ser natural. E aí nós vamos viver realmente em sintonia com Cristo. E esse amigo, o irmão X, continua nessa conversa com seu amigo. E já que você nos pede uma síntese dessa influência de Jesus no mundo, dar-lhe-ei, ele nos dá, uma série de 20 definições, do Senhor na experiência terrestre. Por ele e vários irmãos do plano espiritual que estavam juntos com o irmão X, tiveram uma aula com um instrutor da espiritualidade maior. O Cristo na nossa existência é caridade. Sempre a doutrina fala, o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, fala que sem caridade não há salvação. Porque a caridade é a maior virtude. É o amor puro de Jesus Cristo, que se manifesta no cuidado prático e no amor incondicional ao próximo. Lembremos também que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7, ele nos fala também da caridade e dá várias características. A caridade é paciente, é doce, é benigna, bondosa, generosa. Ela não é invejosa, não é afoita, não quer fazer as coisas tudo de uma hora vez. E também não é precipitada. Ela não se enche de orgulho e também não despreza ninguém. Não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem irrita por nada. A caridade também não faz julgamentos precipitados, não se alegra com injustiça, e sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Mas esse sofrimento não é aquela dor que fica pesando. Sentiu e deixa passar. Porque nós sabemos que quem tem um dom dessa cura, dessa vontade, é Deus. A caridade está ao alcance de todos, do ignorante ao sábio, do rico ao pobre, e é independente de toda e qualquer crença particular. Todos nós podemos ser caridosos, e não por sermos espíritas, mas sermos homens de bem. Ateus podem ser muito caridosos, muito mais de alguém que se considera cristão, porque é ação sem buscar uma recompensa. E quando a gente traz o Cristo no lar, temos harmonia, esse estado de paz, unidade e um acordo perfeito com Deus e entre as pessoas que estão ali. Resultado em equilíbrio, concórdia e vida plena. Mas muitas vezes esse equilíbrio, ele foge. Então nós devemos voltar para o equilíbrio, restaurar essa harmonia. E essa harmonia é restaurada pelo perdão, pelo amor
e pela boa comunicação para resolver conflitos e fortalecer laços. O perdão não é totalmente esquecer, mas é compreender que muitas vezes aquilo está fazendo mal para nós. Nós estamos vivendo numa situação anterior que não nos permite caminhar para frente. Isso é o perdão. É aprender com a oportunidade que tivemos e seguir em frente. Não quer dizer que vamos voltar a abraçar aquela pessoa que nos fez mal. Que aí vem os ensinamentos de amar os inimigos, que é diferente daquele amor, afinidade que a gente quer estar sempre perto. É não desejar o mal e não ficar elaborando planos de vingança. Uma comunidade harmônica vive em concórdia, cooperando e expressando as diferenças de forma construtiva para a edificação mútua. Porque nós temos a necessidade do outro. Só com ele nós podemos crescer, nós podemos evoluir. Muitas vezes eles são instrumentos que machucam. Não posso negar, não posso esconder essa verdade. Mas depois que aquele acontecimento, aquela oportunidade passa e nós conseguimos um resultado bom, e nós aprendemos, e nós nos sentimos mais completos, faz muito bem. É aquele remédio para que a nossa imperfeição seja refeita, consertada, né? Então, Deus no templo, num centro espírita, na igreja, em qualquer lugar, na natureza, a natureza inteira. É discernimento que nos auxilia a distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso, o que vem de Deus e o que não vem, usando a inteligência e o livre-arbítrio para analisar as situações, pessoas e ensinamentos. E assim, só com esse discernimento, com esse pensamento, com essa análise, nós podemos tomar decisões sábias e alinhadas à vontade divina, indo além das aparências. Porque é um perigo seguirmos as aparências. Mas nós temos na nossa consciência as leis divinas. E quando estamos conectados com ela, temos discernimento e agimos no tempo de acordo com Cristo. Mas o Cristo também está na escola, porque é aqui que é educação, essa nossa transformação. Quando nós buscamos o conhecimento, o Evangelho do Cristo, os seus ensinamentos, nós estamos tendo conhecimento, nós estamos vendo as habilidades, os valores, os hábitos, e isso é fundamental para o nosso desenvolvimento individual e social. É nessa fase que a gente está meditando, absorvendo esse conhecimento, buscando essas habilidades para lidar com os nossos irmãos em situação aonde que um não está em sintonia, está muito alterado e nós devemos pacificar. E na educação é que se transmite a cultura. Se desenvolve um pensamento crítico e forma um cidadão. E pela educação, a educação em si, esse processo de aprendizagem, é considerada por várias pessoas como principal caminho
para mudar a realidade e fortalecer tudo que está ao nosso redor. Porque nós estamos trabalhando com o indivíduo. E o indivíduo, agindo no bem, transforma todos aqueles que estão ao seu redor. E Cristo na palavra? Eu estou buscando usar Cristo na minha palavra. Ele é brandura. A brandura é uma força controlada. Ela não é uma fraqueza. Ela descreve um temperamento calmo, humilde, submisso à vontade de Deus, que aceita os tratos divinos sem resistência. Dá essa bondade. E é importante nós buscarmos essa palavra. Porque no momento aonde está uma discussão muito acalorada, uma palavra branda acalma todos os sentimentos daquelas pessoas que estão envolvidas. Essa brandura é uma qualidade espiritual de sabedoria. E ela traz essa suavidade na voz, uma paciência no colocar e escutar o que o outro está falando e agindo e demonstrando, porque tudo fala, tudo transmite emoção e sentimentos. E um autodomínio para não entrar naquela energia e sermos barrados. É mais do que modos suaves essa brandura. É uma qualidade interna. E é uma característica da personalidade que é renovada pela fé. É uma pessoa, quem é brando tem fé. Que aquele momento não diz respeito totalmente a ele. Ele tem um papel até de contraponto. E Cristo na justiça. Misericórdia. Nossa, misericórdia é termos que pagar as nossas dívidas de uma forma mais suave. Digamos, é a compaixão ativa e o favor imerecido de Deus por quem sofre, manifestado em perdão, bondade, proteção e renovação, além do que se merece. Muitas vezes nós nos punimos muito mais do que Deus nos puniria. E nós conseguindo passar por aquela situação, nós estamos cada vez mais conectados com Ele. E no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, no item 4, Kardec nos reforça que a misericórdia é o complemento da doçura. Consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. É como se aquela ofensa não existisse e a gente considerasse o ser humano que está lá. Os misericordiosos têm a alma elevada. Eles são calmos, cheios de mansidão e caridade, como a primeira característica do Cristo na existência. E o Cristo na nossa inteligência. Proveito. O melhor proveito de pensarmos como Jesus é transformarmos a nossa vida. A nossa capacidade de pensar e entender é aperfeiçoada pela orientação e pelos valores do Cristo. E isso é muito importante, porque nós vamos tirar muito mais proveito utilizando o pensamento que o Cristo faria nessa situação
do que ficarmos paralisados. Então, isso nós vamos tirar aprendizado e colocar em prática o seu evangelho. E isso é caminho para a felicidade, para o reino de Deus. E devemos buscar realmente esse raciocínio para as nossas escolhas, para a nossa evolução, pois sabemos que o espírito encarnado, ele pode estagnar, continuar no mesmo nível de evolução, continuando fazendo as mesmas coisas, mas ele não pode voltar a ficar menos ignorante. Não, ele já tem conhecimento. Então, aquilo permanece. Então, ele só evolui. E nessa evolução, utilizemos Cristo na nossa inteligência para tirar proveito de todas as ações e reações que estamos observando, sendo protagonistas no nosso dia a dia. E o Cristo no estudo, nós estamos aqui refletindo sobre o Cristo na nossa vida. No estudo, ele é a nossa orientação. Como ele mesmo disse, ele é o caminho, a verdade, a vida. É a indicação do melhor caminho a seguir. Ele nos aconselha sobre os métodos mais convenientes e que levam ao reino de Deus. Nós temos aqui uma orientação, mas tem várias coisas nesse caminho que nos fazem parar, que nos fazem pensar em como agir de uma forma ou de outra. E nem sempre seguimos a orientação principal. Nós queremos pegar desvios que parecem mais bonitos, mais interessantes. E isso não vai, pouco a pouco, fazer nós percebermos que se seguirmos a indicação de Jesus, nós estaremos num caminho mais direto. Não é mais simples, não é mais fácil, não é menos doloroso, não. É o caminho mais direto para o reino de Deus. E o Cristo no sexo é responsabilidade. A sexualidade deve ser exercida com responsabilidade. Isso é que devemos sempre considerar as consequências morais, espirituais e físicas dos nossos atos. Nada acontece totalmente por acaso. Existe uma vontade, um desejo. Nós sabemos que nós não somos culpados, nós temos responsabilidade com os nossos atos e com essas consequências. E isso é que o Cristo nos chama a responsabilidade com os nossos atos. Então, utilizamos a nossa inteligência, estudemos para sermos responsabilizados de coisas boas. E o Cristo no trabalho? É eficiência. Nós, quando trabalhamos com trabalhadores na seara do Cristo, nós realizamos as nossas tarefas ou alcançamos um objetivo utilizando a menor quantidade de recursos possível, focando em como as coisas são feitas da maneira correta, sem erros ou desperdícios. Isso é eficácia. Nós não dispersamos, nós pegamos uma tarefa e nós seguimos com ela. Nós temos aquele objetivo, aquela vontade de fazer o melhor com o menor dos nossos esforços.
porque nós também gostamos, né, do descanso, mas o trabalho, temos até a lei divina do trabalho. Então, é o nosso movimento, mas devemos fazer esse movimento eficaz e não pegarmos o maior caminho para depois dizer que foi muito difícil fazer aquela tarefa. Nós sabemos que muitas vezes, no nosso planejamento reencarnatório, nós pedimos mais para andarmos mais depressa para chegar ao reino de Deus, do que realmente nós teríamos, de certa forma, a capacidade, digamos, suave de fazer isso. Quando nós pedimos algo a mais, nós temos desafios. E esses desafios, muitas vezes, nós sabemos que nós não conseguimos cumprir. Mas a misericórdia da justiça divina nos dá uma outra encarnação para a gente ajustar, reparar, provar que já está no caminho, que já está acertando, fora o conhecimento que esse nosso espírito imortal tem no plano espiritual. Porque também nos desenvolvemos no plano espiritual. E lá nós achamos que já temos condições de conviver com um irmão que nós temos um ódio de outras existências. E aí ele vem numa mesma família. E muitas vezes nós não conseguimos ainda. Mas se tivermos muita força de vontade, disciplina, determinação, utilizarmos a orientação do Cristo, nós podemos realmente passar por essa prova e transformar essa energia que nos une, que não é de tão bom, que é o ódio, no amor compreensivo. Pode não ser aquele amor de abraçar, de ficar junto, como eu já disse uma vez, mas um amor de convivência fraterna. E o Cristo na profissão. Cristo na profissão nos chama à idoneidade, isto é, a honestidade, integridade, fazermos tudo moralmente correto, de uma forma competente e confiável. Se nos passa uma missão, nós fazemos. Nós agimos com aquele objetivo de, no meu trabalho, eu tenho que fazer um relatório, por exemplo. Então, eu vou me concentrar nesse relatório, vou buscar coisas corretas, buscar a verdade, buscar todas as informações possíveis, agir e escrever de uma forma competente, de uma forma correta, para que tenha honestidade naquilo que nós estamos fazendo. E não agirmos com má fé para prejudicar o outro. Isso não é colocar Cristo na profissão. Quando uns irmãos ainda fazem mal ao colega porque querem aquela posição que acha melhor, mais poderosa, nem sabendo direito de quais são as características e responsabilidades e escolhas e decisões que seu colega está a fazer, a coisa pode complicar. Cristo não está ali. Mas quando ele pede o melhor lugar para o seu desenvolvimento pessoal, na sua profissão, para auxiliar naquela equipe aonde que ele está integrado, vai fazer toda a diferença. E Cristo na alegria?
Cristo não pede para a gente ficar sério o tempo inteiro, não. Nós temos que ser alegres. O sorriso faz saúde, né? Mas não aquilo exagerado, não nada forçado. Então, o irmão X colocou que Cristo na alegria é continência. Mas que continência será essa? É o autocontrole sobre os desejos e os nossos temperamentos. É uma capacidade que, quando temos Cristo na nossa alegria, de dominar os instintos e paixões. E aí nossas atitudes, nosso ser, a nossa luz é guiada pela razão e pela fé. Em vez de nos deixar dominar por esses instintos, muitas vezes ainda primitivos. Então, nós devemos ser alegres e nós devemos nos amar. Lembremos do mandamento maior: amar ao próximo como si mesmo. Nós devemos nos amar, saber e sermos felizes de acordo com a nossa necessidade, a nossa capacidade, melhor dizendo. Porque nós não podemos ser mais para agradar o outro. Isso nos faz mal. Mas podemos ser nós mesmos e mesmo assim agradar os outros. E isso que é Cristo na alegria, porque dá um prazer incomensurável. Ai, ai, gente, e o Cristo na dor? Quantas vezes, né, nós somos chamados pela dor, atenção. É resignação, não é pagar, é se resignar e fazer o máximo possível para não sofrer eternamente com aquela dor. Então, é uma entrega confiante, corajosa à vontade de Deus. Nós, quando estamos passando por um sofrimento e colocamos Cristo junto a nós aceitamos melhor. Não quer dizer que nós aceitamos completamente, nós aceitamos melhor. Aqueles que realmente estão já em nível elevado, eles aceitam todas as adversidades como parte de um propósito maior para o crescimento espiritual. E nesse momento, nesse planeta de provas e expiações, o que nós podemos fazer é enxergar, considerar as provações como lições para o aprendizado e a depuração do espírito, que nos prepara para um amanhã venturoso, cheio de venturas, e estarmos mais perto do reino de Deus. E como nós queremos chegar nesse reino de Deus? E aí, Jesus, o Cristo de Deus, deve estar nessas posições, nessas situações que nós passamos nessa existência. E o Cristo nas relações. Ai, solidariedade. Nós temos, nosso crescimento vem através das relações. Muitas vezes achamos que o melhor que pode acontecer é nos afastar de todas as pessoas. Nem sempre, porque nós vamos estagnar. Nós devemos evoluir, buscar uma forma de lidar melhor com o nosso semelhante. Então, essa solidariedade é a tradução do amor divino em ações concretas de ajuda mútua, de partilha, de serviço, indo além de sentimentos vagos para se comprometer firmemente com o bem comum e a dignidade de todos,
servindo sem esperar recompensa. E esse Cristo nas nossas relações, muitas vezes, é fazer o que nós achamos certo com as pessoas que estão ao nosso redor. Fazermos o bem, tratarmos como gostaríamos de ser tratados, com respeito, com admiração, com empatia. E nesse sentido, nós temos que fazer isso automaticamente, sem nem perceber. Porque quando nos esforçamos para estar perto do outro, para fazer determinada ação, achando que vamos ganhar o melhor caminho dos céus, não necessariamente estamos já automatizando o nosso comportamento na bondade, nesse amor. Porque nós estamos aqui, esse nosso progresso, esse nosso propósito é para evolução. É para aprendermos a amar esse amor divino que tem essa centelha dentro de nós. Mas ainda temos as nossas más inclinações que nos impedem de caminhar mais rapidamente para esse reino de Deus. E o Cristo na obrigação é diligência. E sermos diligentes, o que é? É termos que fazer esforço persistente, fazer tudo com zelo, cuidado, meticulosamente, todas as nossas tarefas. E não fazer tudo por ambição egoísta, mas para honrar a Deus e servir ao próximo. É ter fidelidade e perseverança naquilo que tomamos como obrigação. Porque muitas vezes nós temos escolhas de entrarmos, por exemplo, num serviço voluntário. Mas na hora que nós entramos no serviço voluntário, nós temos a obrigação de seguir esse serviço e fazer da melhor forma e sermos persistentes. Não pelos outros que nós estamos atendendo, mas por nós mesmos. Porque no momento que nós sentimos a renovação das nossas energias nesse movimento, nós estamos mais leves e mais felizes. E quando estamos cansados, como trazer Cristo para nós? É um refazimento, é o Cristo Consolador. Nós devemos recuperar a esperança e sabermos que nós temos todos os subsídios para seguir em frente e que nós não estamos sozinhos, que devemos olhar ao nosso redor, que temos sim companheiros que nos auxiliam nessa caminhada. Não é para pensarmos que nós sozinhos conseguimos fazer tudo. Não, nós somos seres de trabalho em equipe, um auxiliando o outro. Estamos numa corrente onde um auxilia o outro. O que está melhor auxilia o que não está, para todos caminharem juntos e chegarem juntos ao final daquela tarefa. E nisso, o Cristo nos traz esse consolo e nos refaz a nossa energia para seguirmos em frente. E o Cristo no repouso, que eu estou cansada, e o repouso é disciplina. E a disciplina é um ato de amor de Deus e dos pais para produzir maturidade, responsabilidade e um caminho justo, envolvendo orientação. Por isso que é importante, de certa forma, impor limites, caminhar pouco a pouco para seguir em frente.
É moldar o coração rumo à sabedoria e rumo ao bem. Emmanuel falou para Chico, você vai precisar de 3 coisas nesse trabalho que você foi chamando. Disciplina, disciplina e disciplina. É essa maturidade, é essa compreensão dos limites e das nossas obrigações de fazer naquele tempo e não ficar postergando. E o Cristo no compromisso é lealdade, nos diz o irmão X. É um amor profundo, uma benevolência ativa e inabalável. Um compromisso de se manter firme em princípios, mesmo diante de dificuldades, e isso reflete o caráter divino. Quando temos aquela tentação de mentirmos ou de pegarmos algo que não é nosso, tomarmos como nosso, isso não é ser leal às leis divinas. Mas se nós pegamos e devolvemos ao dono, e se nós não nos levamos pela tentação, que geralmente é material e passageira, utilizamos a nossa razão para seguir em frente mais calmos e confiantes. Isso é o Cristo no compromisso. E o Cristo no tempo, nessa nossa existência, né? Amor e dedicação, que é o serviço. Cristo diz que o maior no reino de Deus é aquele que mais serve, que pode ser considerado o menor aqui, mas que faz o bem e o melhor para todos aqueles que estão ao seu redor. É amor e dedicação esse Cristo no serviço, que se manifesta no cuidado e ajuda ao próximo, em obediência a Deus, e não em função do próximo. E aí nós não pedimos recompensa do próximo, reconhecimento do próximo. E lembremos novamente que Jesus veio para nos servir, demonstrando o modelo máximo de espírito elevado. Inclusive naquela ação dos lava-pés, que os apóstolos não queriam que ele lavasse os seus pés, e o Cristo insistiu e lavou os pés de todos eles, mostrando que estava junto, estava caminhando junto com eles. E isto na morte. Por Cristo na morte, o irmão X nos chama para a vida eterna, a vida do espírito imortal, as transformações em sucessivas encarnações, que nós estamos em busca de um estado de existência mais elevado. E o Cristo veio nos mostrar um plano espiritual. Mas nós, naquela época, há mais de 2000 anos, a humanidade ainda não compreendia. Então, em 1850, e lá vai, mandou o Consolador prometido, que veio o Espírito da Verdade, que se utilizou de Allan Kardec para codificar a doutrina espírita. E depois de tantos outros que vêm nos auxiliando a compreender que a nossa vida principal, porque a nossa vida é do espírito, não é da Rafaela encarnada, é do espírito imortal. Ela é eterna, vai se modificando, vai se progredindo. E que o nosso destino final é esse espírito elevado. É chegarmos a caminhar e a agir como Cristo
age no universo, como Cristo é o governador desse nosso planeta. E ele veio nos mostrar essa bondade e o que é ser um espírito elevado. Então, nós temos um modelo, um guia, e que nós estamos caminhando como a ele. Então, irmão X fala que aqui, nessa relação, estão resultados da presença de Jesus em alguns aspectos de nossos movimentos na Terra. Então, ele sempre está presente. Só que muitas vezes nós estamos desconectados. Então, podemos ter ele muito mais perto. Principalmente nós o chamamos nos momentos de decisões mais complexas. Mas pouco a pouco ele vai se tornando prática. E aí a gente não precisa chamar. A gente pensa assim, nossa, consegui agir como Jesus nessa situação. Eu não entrei na arrogância do irmão e consegui mudar a sintonia e conversamos de uma forma agradável. E isso é o Cristo. Então, o irmão X nos fala do Cristo na existência, que é a caridade. O Cristo no lar, que é a harmonia. O Cristo no templo, que é o discernimento. O Cristo na escola, que é a educação. O Cristo na palavra, que é a brandura. O Cristo na justiça, misericórdia. Cristo na inteligência. Tiremos proveito disso. Cristo no estudo, orientação. Cristo no sexo, responsabilidade. Cristo no trabalho, eficiência, sejamos eficientes em tudo que fizermos. Cristo na profissão, idoneidade. Cristo na alegria, continência, domínio das paixões. Cristo na dor, resignação. E lembremos que ele nos diz, bem-aventurados os aflitos. E ele mostra que a aflição, a dor, é chamado para entendermos o nosso real propósito daqui na Terra. Cristo nas relações, solidariedade. Cristo na obrigação, diligência. Cristo no cansaço, refazimento. Quantas vezes um momento de oração nos fortalece para seguir adiante. Mesmo ainda cansados de tantos esforços, nós conseguimos seguir em frente e alcançarmos o nosso objetivo. Cristo no repouso, disciplina. Cristo no compromisso, lealdade. Cristo no tempo, serviço. Cristo na morte, vida eterna. Então, irmão X conclui para o amigo que ele pode voltar a perguntar se nós, os espíritas, né, que dizemos, aliás, somos todos espíritas, mas aqueles que se dizem espíritas, que são desencarnados e encarnados, já atingimos semelhantes equações. Nós já conseguimos fazer tudo isso, ter Cristo em todas essas dimensões e muito mais, porque aqui só eram 20 que ele escolheu. Ele já antecipa a resposta. Que Jesus, em nossa fraqueza, que nós somos ainda aprendizes, é luz de esperança. E por isso mesmo, confiantes nele, o Mestre Senhor Jesus, estamos certos de que
Um dia, nós todos faremos no Evangelho o que devemos fazer. Agiremos como Cristo agiu, enquanto passou aqui e nos mostrou o caminho para o reino de Deus. Então, essa consciência da nossa imperfeição, ela é importante, porque estamos em evolução. Evolução é um processo, e é um processo gradual. Ninguém se torna caridoso, verdadeiro espírita, verdadeiro cristão, que fala aquelas qualidades no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, de uma noite por dia. Não. Nós devemos ir devagar, mas não devemos parar. Diligente, né? Continuar. E devemos exercitar a paciência com as limitações alheias. Porque o nosso irmão também não está assim. E com as nossas também. E, sobretudo, com as nossas. Porque reconhecendo as nossas limitações, nós sabemos que estamos caminhando nesse sentido. E que ele também está se esforçando. Porque é o esforço que conta, é a não estagnação. E Jesus, sermos como Jesus, utilizarmos o seu evangelho no nosso dia a dia, é a nossa meta. É o ponto de chegada. E tendo essa meta, nos impede de desanimar diante das quedas. Porque também nós sabemos que ele nos ajuda, ele nos refaz no cansaço. Não é mesmo? Então, que possamos ter a certeza de que um dia todos nós seguiremos o Evangelho, que é o nosso caminho para o reino de Deus. Pois a doutrina espírita nos reforça várias vezes que a perfeição é o nosso destino final. Então, todos nós estamos fadados a sermos espíritos superiores. Então, meus irmãos, que esses ensinamentos, a esperança, a paz e o exemplo de Jesus nos ajudem a mudar a nossa vida. Hoje, amanhã e depois. Enfrentar as nossas provações e seguir avante, com fé em nossa jornada de volta à presença de Jesus e de nosso Pai misericordioso. E nesse momento, agradecido que estamos, com pensamento elevado, chamemos Jesus para perto de nós e oremos com Ele. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males. Pai amado, gratidão por pôr Jesus no nosso caminho e que possamos, através de meditações de conhecimento, pouco a pouco, vivenciar, praticar esse amor maravilhoso, esse amor transbordante, esse amor de paz que Jesus nos trouxe. E gratidão ao Pai por fazer que essas energias de amor se espalhe por todo esse planeta, nesse momento de mudança de calendário na maioria dos países, que passamos do ano de 2025 para 2026, com fé e esperança,
que a cada dia estaremos melhores e que a cada dia a semente de paz, a semente de tolerância, a semente de compreensão, a semente de compartilhamento, a semente de solidariedade seja plantada e comece a florescer no coração da humanidade. Sim, agradecido que estamos, encerramos a nossa meditação de hoje, dando graças a Deus e graças a Jesus. E assim seja. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.